Do coração sombrio das florestas brasileiras aos becos assombrados do Japão. Aqui as lendas ganham voz e os contos te seguem na escuridão. Você entrou no universo de Na Calada da Noite, onde toda a história começa depois do uivo. Oi, Calada da Noite, aqui é o Daniel de Campinas. Sou fã de histórias de terror e sigo vários canais no YouTube. E depois de ver tantos relatos arrepiantes, decidi compartilhar uma experiência que me assombra até hoje. Eu sei que sexta-feira 13 já passou, mas para mim o pesadelo ainda está vivo. Preparem o coração, porque o que aconteceu naquela noite, bom, nem sei se consigo descrever. Era uma sexta-feira 13, como muitas outras. Ou pelo menos era o que eu pensava. Eu, Daniel, estava em casa, navegando pelas redes sociais, quando um convite estranho surgiu na minha tela. Não era de nenhum amigo conhecido, mas de um perfil com o nome A Colheita. A foto de perfil era apenas um borrão escuro, quase como uma sombra. O convite era para um evento, um tipo de encontro, em um lugar que eu nunca tinha ouvido falar. A Casa dos Sussurros, no bairro da Liberdade, em São Paulo. O endereço era específico, um número de casa que parecia sussurrar segredos só de olhar para ele. O evento? Uma celebração do início. Aquela frase me deu um calafrio, mas a curiosidade, como sempre, falou mais alto. Meus amigos, a Renata e o Tiago, estavam online. Decidi mandar o convite para eles. Olha que bizarro isso aqui, digitei. A Renata, sempre a mais cética, respondeu. Deve ser alguma pegadinha, Daniel. Sexta-feira 13, né? O povo pira. Mas o Tiago, que adora uma aventura, se animou. Caramba! A Casa dos Sussurros! Parece filme de terror. Vamos! Apesar do pressentimento estranho, algo me puxava. Talvez fosse a adrenalina, talvez a busca por algo que quebrasse a rotina. A casa prometia uma experiência única e inesquecível. E de fato foi. Inesquecível, sim, mas de um jeito que eu preferiria apagar da minha memória. Eu devia ter escutado a Renata. Eu devia ter ignorado o convite. Mas a gente, na nossa arrogância juvenil, acha que é invulnerável. A descrição do evento falava em revelações, conexões e um novo ciclo. Soava como algo místico, talvez uma seita maluca, mas a liberdade é conhecida por essas coisas. E a curiosidade, mais uma vez, me venceu. Convenci a Renata, a contragosto, e o Tiago, com muito entusiasmo, a irem comigo. Marcamos de nos encontrar na estação de metrô e iríamos juntos. O endereço era de uma rua estreita, mal iluminada, que parecia engolir a luz dos postes. Eu já sentia um aperto no peito, um mau presságio que me dizia para voltar, mas fomos. Que erro terrível! Chegamos à rua indicada pelo convite. A Liberdade, geralmente movimentada e vibrante, parecia deserta naquela noite. As poucas luzes dos postes mal iluminavam a via, e as sombras dançavam de forma sinistra nas paredes dos prédios antigos. O ar estava pesado, carregado com um cheiro estranho de terra molhada e algo mais, algo que eu não conseguia identificar, mas que me embrulhava o estômago. A Casa dos Sussurros não era como eu esperava. Não era uma mansão antiga e imponente, mas uma casa simples, de 2 andares, com a pintura descascada e as janelas escuras, como olhos vazios nos observando. Não havia luzes acesas, nem sinal de festa, música ou qualquer indício de que ali aconteceria uma celebração. Apenas um silêncio sepulcral que parecia engolir qualquer som que fizéssemos. Tem certeza que é aqui, Daniel? A Renata perguntou, a voz embargada pelo nervosismo. Eu chequei o endereço no meu celular, mais uma vez. Sim, era ali. O número da casa era o mesmo. É aqui sim, mas que estranho. Não tem ninguém, respondi, sentindo um arrepio na espinha. O Tiago tentou quebrar o clima. Ah, deve ser aqueles rolês underground, sabe? Sem muita frescura na entrada. Ele tentou dar uma risada, mas o som saiu forçado.
Caminhamos até a porta de madeira que parecia velha e empenada. Não havia campainha. O Tiago hesitou por um momento e então bateu com a palma da mão. O som ecoou no silêncio, abafado, como se estivesse batendo em algo oco. Esperamos. Ninguém abriu. O silêncio voltou a nos envolver, ainda mais denso. Quando estávamos quase desistindo e virando para ir embora, a porta rangeu e se abriu lentamente, revelando uma escuridão impenetrável. Não havia ninguém do outro lado, apenas um corredor escuro, com um cheiro ainda mais forte de mofo e podridão. Um cheiro que se grudava nas narinas e na garganta. Olhei para a Renata e para o Tiago. O medo era palpável em seus olhos. Será que entramos? O Tiago sussurrou, a empolgação agora substituída por uma cautela perturbadora. Algo me dizia para correr, para sair dali o mais rápido possível. Mas a curiosidade, essa maldita curiosidade, me empurrava para frente. Foi um erro que eu jamais perdoaria. O corredor escuro nos convidava para a escuridão. Um convite mudo, mas que parecia gritar dentro da minha cabeça. A Renata estava pálida. E o Tiago, que minutos antes parecia o mais corajoso, estava com os olhos arregalados. Ninguém falou, mas o entendimento era mútuo. Tínhamos que decidir, voltar e esquecer tudo, ou entrar e descobrir o que nos esperava. E então, para minha surpresa, a Renata deu um passo à frente. Já estamos aqui, vamos ver o que é. Ela sussurrou, a voz trêmula. Eu a olhei, chocado. A cética, a precavida, estava nos impulsionando para o desconhecido. O Tiago, com um aceno de cabeça, a seguiu. E eu, sem entender a decisão da Renata, mas incapaz de deixá-los ir sozinhos, fui o último a entrar. A porta rangeu novamente, fechando-se lentamente atrás de nós, mergulhando o hall de entrada em uma escuridão quase total. Um som de clique seco, como o de um ferrolho se fechando, ressoou. Não havia maçaneta por dentro. Tentamos empurrar, mas a porta estava travada. Presos, aquela sensação de claustrofobia, de estar encurralado, me invadiu. Acendi a lanterna do meu celular. A luz fraca revelou um hall de entrada empoeirado, com móveis cobertos por lençóis brancos. O cheiro de mofo era quase insuportável agora. As paredes, antes escuras, revelavam uma pintura antiga e desbotada, com padrões que pareciam serpentes entrelaçadas. Uma escadaria de madeira escura, com degraus rangentes, subia para o andar de cima, desaparecendo na penumbra. Foi então que ouvimos um sussurro. Não era um sussurro claro, audível, mas um som abafado, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, vindas de algum lugar no andar de cima. Era impossível distinguir palavras, mas a sonoridade era perturbadora. Era como se a própria casa estivesse viva, respirando, sussurrando segredos em seus cantos mais escuros. A Renata agarrou meu braço, os dedos frios e tremendo. Vocês ouviram isso? Ela murmurou. O Tiago acenou com a cabeça, os olhos fixos na escadaria. O coração batia forte no meu peito. A adrenalina tomava conta, não mais de forma excitante, mas um medo frio, gélido, que se espalhava pelas minhas veias. Sabíamos que tínhamos cometido um erro grave ao entrar naquela casa. Mas agora, o que faríamos? A única saída, a porta, estava trancada. Não havia alternativa senão explorar. E a escadaria, com seus sussurros macabros, nos chamava. Com a lanterna do meu celular como única fonte de luz, começamos a subir a escadaria. Cada degrau rangia sob nosso peso, um som amplificado pelo silêncio opressor da casa. Os sussurros aumentaram de intensidade, parecendo vir de todas as direções agora, como se as paredes e o próprio ar estivessem falando. Não eram vozes humanas, não eram palavras compreensíveis, mas um zumbido constante de vozes, um coro macabro que parecia se aninhar na nossa mente. No topo da escada, um corredor se estendia para a esquerda e para a direita. A luz da lanterna revelou mais portas escuras, algumas entreabertas, outras fechadas.
O cheiro de mofo e podridão se intensificou, misturado com um odor adocicado e nauseante, como o de flores em decomposição. Decidimos seguir para a esquerda. A primeira porta que encontramos estava entreaberta. Hesitei, mas o Tiago, com uma coragem que eu não sabia de onde vinha, empurrou-a lentamente. A luz do celular revelou um quarto. Era um quarto antigo, com uma cama de dossel coberta por um lençol imundo e rasgado. No chão, objetos espalhados, brinquedos velhos, roupas desbotadas e o que parecia ser um diário aberto. A Renata, sempre a mais curiosa, foi até o diário. A luz fraca da lanterna mal iluminava as páginas amareladas. Ela se inclinou, tentando ler a caligrafia antiga. Foi então que o sussurro se tornou mais nítido, vindo de dentro do quarto. Parecia que as vozes estavam ao nosso redor, dentro de nós. Eram murmúrios desesperados, lamentos e o que pareciam ser gritos abafados de crianças. Parece que alguém foi mantido aqui, a Renata disse, a voz quase um sussurro. As palavras são meio borradas, mas fala sobre escuridão e esperar. Esperar o início, a mesma frase do convite. Ela ergueu a cabeça e olhou para mim, os olhos arregalados de horror. Foi nesse momento que um dos brinquedos, uma boneca de porcelana sentada no chão, se moveu. Não caiu, não rolou. Ela se moveu, girando a cabeça lentamente para nos encarar. Seus olhos de vidro, antes vazios, agora pareciam brilhar com uma luz própria, refletindo a escuridão do quarto. Um grito abafado escapou da Renata. O Tiago deu um passo para trás, esbarrando na moldura da porta. A boneca, com um sorriso macabro, parecia nos observar. O cheiro de podridão se intensificou e o ar ficou mais frio, como se a morte estivesse nos abraçando. Eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Aquilo não era normal. Aquilo não era uma pegadinha. Aquilo era real. E estávamos presos com o que quer que fosse. O grito da Renata e o movimento da boneca nos paralisaram por um instante. O Tiago, reagindo mais rápido, nos puxou para fora do quarto, fechando a porta com um estrondo. O som ecoou pelo corredor e os sussurros pareceram se enfurecer, aumentando em volume e em tom, transformando-se em um coro de lamentos e vozes distorcidas. Corremos pelo corredor, desesperados por uma saída. O Tiago tentou abrir as outras portas, mas todas estavam trancadas. A luz do meu celular começou a falhar, piscando fracamente, como se a própria casa estivesse drenando sua energia. O pânico se instalou, gelando o sangue em minhas veias. Chegamos ao final do corredor, onde havia uma porta grande e ornamentada. Dela vinha a maior parte dos sussurros, agora intercalados com sons estranhos, como arranhões e grunhidos abafados. Um brilho fraco e avermelhado filtrava por debaixo da porta. A curiosidade e o desespero se misturaram. Era nossa única opção. O Tiago, com um último resquício de coragem, empurrou a porta. Ela se abriu lentamente, revelando uma cena que me assombraria para sempre. Era um salão amplo, iluminado apenas por velas dispostas em um círculo no chão. No centro do círculo, símbolos estranhos estavam desenhados com o que parecia ser sangue seco. Havia figuras encapuzadas paradas em volta do círculo, imóveis, observando. Mas o que me fez gritar, um grito silencioso que se perdeu no meu próprio pânico, foi o que estava no centro do círculo. Uma criatura, não sei como descrever. Era uma forma esguia, com membros longos e finos, a pele pálida e translúcida, e olhos que brilhavam com uma luz vermelha intensa, como brasas incandescentes. Não tinha boca, mas um orifício negro que parecia sugar a própria luz. As vozes, os sussurros, vinham dela. Eram milhares de vozes em uma só, um coro de agonia e perversidade. As figuras encapuzadas se viraram para nós, suas faces escondidas na escuridão dos capuzes. Não disseram nada, apenas nos observaram com um silêncio ameaçador.
A criatura no centro do círculo girou lentamente sua cabeça disforme em nossa direção. Eu senti o ar rarefeito, a presença do mal era sufocante. O cheiro adocicado de podridão agora era esmagador, misturado com o cheiro de sangue. O Tiago tentou se mover, mas seus pés pareciam presos ao chão. A Renata, ao meu lado, estava em choque, os olhos fixos na criatura. Eu sabia, com uma certeza aterrorizante, que estávamos no meio de um ritual. Aquele início do convite era o início de algo terrível, e nós éramos as vítimas, ou talvez a oferta. A vela mais próxima de nós tremeu, e uma sombra enorme, disforme, se ergueu atrás da criatura. Era a sombra da morte, e ela nos esperava. O pânico nos consumiu. A sombra que se erguia atrás da criatura era imensa, distorcida, e parecia se estender por todo o salão, engolindo a pouca luz das velas. As figuras encapuzadas, antes imóveis, começaram a se mover, lentamente, cercando-nos. Seus movimentos eram suaves, quase etéreos, como se não fossem de carne e osso. A criatura no centro do círculo soltou um som. Não era um grito, nem um sussurro, mas uma vibração profunda que ressoou em nossos ossos, fazendo nossos corpos tremerem incontrolavelmente. Era como se a própria escuridão estivesse se manifestando através dela. A luz do meu celular, já fraca, finalmente se apagou, mergulhando-nos na penumbra e no brilho assustador das velas. O Tiago finalmente conseguiu se mover. Com um grito de terror, ele se virou e correu, tropeçando nos próprios pés, em direção à porta do salão. As figuras encapuzadas não o seguiram, apenas observaram. Mas a criatura... a criatura... Ela estendeu um de seus membros longos e finos, um apêndice escuro que se moveu com uma velocidade impossível e se agarrou ao tornozelo do Tiago. Ele caiu com um baque surdo. A Renata gritou. Eu tentei me mover para ajudá-lo, mas minhas pernas não respondiam. Eu estava paralisado pelo terror. A criatura começou a puxar o Tiago de volta para o centro do círculo. Ele lutava, arranhava o chão, mas a força da criatura era sobrenatural. Os sussurros aumentaram de intensidade e eu pude, por um breve momento, distinguir vozes, palavras soltas de dor e desespero. E então, para o meu horror absoluto, uma das figuras encapuzadas se aproximou do Tiago. Em suas mãos, ela segurava uma lâmina. Eu não pude gritar, não pude fazer nada. A Renata, ao meu lado, desabou em um choro histérico. A lâmina desceu, um som úmido. E então, o silêncio. O cheiro de sangue se tornou insuportável. A criatura soltou o corpo do Tiago, que jazia inerte no círculo, as velas iluminando a cena macabra. As figuras encapuzadas retornaram aos seus lugares. A criatura, agora mais imponente, pareceu absorver algo do ar. E os sussurros antes de dor agora pareciam de satisfação. Nós éramos os próximos, eu e a Renata. O preço da nossa curiosidade, o preço de ignorar o pressentimento, estava sendo cobrado de uma forma brutal e definitiva. Eu não sei como, mas juro, calada da noite, que eu senti a presença daquela criatura me observando, lendo meus pensamentos, sabendo do meu terror, e eu sabia que não sairíamos dali vivos. Eu só não sabia o que viria a seguir. E ainda não sei como consegui escapar para contar essa história. O que aconteceu em seguida ainda é um borrão. A imagem do Tiago no chão, o sangue, o silêncio que se seguiu àquele horror. A Renata estava catatônica ao meu lado, soluçando baixinho. Eu também estava em choque, mas um instinto primitivo de sobrevivência, um desespero cego, me fez reagir. A criatura no centro do círculo parecia se deleitar com o horror, seus olhos vermelhos fixos em nós. Foi então que um barulho distante, um som de sirenes, invadiu o silêncio da casa. Era fraco, mas perceptível. As figuras encapuzadas se agitaram, e a criatura pareceu emitir um grunhido de frustração. A luz das velas tremeu, quase se apagando.
Eu não sei o que aconteceu, mas a distração por um breve momento foi o suficiente. Com um grito rouco, agarrei a Renata pelo braço. Ela estava pesada, quase sem forças. A gente precisa ir, eu sussurrei, puxando-a com toda a minha força. Corri em direção à porta do salão, que estranhamente ainda estava aberta. Não olhei para trás. Não consegui. Minhas pernas pareciam se mover por conta própria, impulsionadas pelo terror puro. Os sussurros voltaram, mais intensos, mais zombeteiros agora. Eu podia ouvir as figuras encapuzadas se movendo e a criatura emitindo aquele grunhido ressonante. Senti um ar frio em minha nuca, como se a sombra estivesse nos perseguindo. Passamos pelo corredor, tropeçando nos nossos próprios pés. Os degraus da escada rangiam sob o nosso peso enquanto descíamos apressadamente. O cheiro de podridão parecia nos sufocar, grudando na nossa pele, nas nossas roupas. Chegamos ao hall de entrada. A porta principal, a que estava trancada, agora estava entreaberta. Um filete de luz do lado de fora nos chamava. Corremos para a porta. A Renata, com o último pingo de força, se jogou para fora. Eu a segui, desesperado para sentir o ar fresco em meus pulmões, para ver a luz da rua. E quando saímos, quando o ar da noite de São Paulo nos envolveu, a porta da Casa dos Sussurros se fechou com um estrondo atrás de nós. As sirenes estavam mais próximas agora. Olhamos para a casa. A pintura estava mais descascada, as janelas mais vazias. Era como se ela tivesse envelhecido décadas em poucos minutos. E por um instante, juro calada da noite, juro que vi a sombra da criatura, imensa e disforme, na janela do segundo andar. Aquele sorriso sem boca, os olhos vermelhos. Ele nos observava. Corremos, sem olhar para trás, até encontrar os policiais que estavam investigando uma denúncia de barulho. Tentamos explicar, mas as palavras não saíam, emboladas pelo trauma. Falamos sobre o Tiago, sobre a casa, sobre a criatura. Eles nos olharam com ceticismo, mas foram até a casa. Eles arrombaram a porta. Encontraram apenas um hall de entrada vazio, empoeirado. Não havia sinal de ritual, nem de sangue, nem do corpo do Tiago. A casa estava vazia, como se nunca tivesse abrigado nada além do silêncio. Eles nos levaram para a delegacia, nos interrogaram, mas nossa história parecia delirante. Não havia provas. A Renata e eu fomos liberados, mas carregamos as marcas daquela sexta-feira 13. Pesadelos, a sensação de sermos observados, o cheiro de podridão que às vezes surge do nada. O Tiago, ele simplesmente desapareceu. Ninguém acredita na nossa história, mas eu sei, e a Renata sabe, que o que aconteceu naquela noite foi real. E a Casa dos Sussurros, mesmo vazia, ainda sussurra em nossos sonhos. Ela está lá, e a sombra nos observa, esperando a próxima sexta-feira 13. Se você chegou até aqui, é porque a escuridão te abraçou. Obrigado por ouvir mais uma história na calada da noite. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder o próximo sussurro das sombras. E se você tem um relato, uma lenda ou uma história assustadora para contar, envie para a gente. Quem sabe ela não seja a próxima a ecoar por aqui. Nos vemos no próximo Uivo.